Pessoal, eu estou aqui para apresentar um projeto incrível para você. Já te peço que você assista esse vídeo até o final, que vai ser de grande valia e edificação para a sua vida espiritual. Nesse vídeo iremos falar sobre as 5 solas, as 5 bases do Evangelho cristão, que fala somente a Deus toda glória, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente as Escrituras e somente a fé. Então já te peço, assista todo esse vídeo e seja edificado. Graça e paz vindo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês aqui a respeito das 5 solas a qual norteou a igreja pós-primitiva no século XVI, aonde começou com Martinho Lutero, depois foi com João Calvino, Wycliffe e outros grandes homens de Deus que construíram ao longo da história as 5 solas que norteiam a base cristã evangélica no decorrer desse tempo e também na atualidade. Eu quero compartilhar com vocês aqui acerca de uma das solas que vai dizer somente a Deus toda a honra, somente a Deus toda a glória. É importante nós sabermos que ao longo da história, desde o tempo em que Adão se perdeu, Deus sempre quis trazer o homem para perto de si. Deus sempre quis trazer o homem para que o homem pudesse entender que Ele é o Senhor da nossa vida. Um governo teocrático, onde Deus é o governante de tudo e de todos. Em Moisés, quando Moisés estava com o povo de Israel na peregrinação do Egito para a terra prometida, enquanto Deus ali falava com o povo, em Deuteronômio, no capítulo de número 6, no versículo de número 4, que é o Shema do Israel, dizendo: escute, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. E desde essa construção, o homem, principalmente o povo judeu, tinha esse texto como base, trazendo para não somente para aquela geração, mas para gerações futuras, em acreditar e confiar que Deus era o único Senhor a qual eles deveriam crer e confiar. O povo entrou na terra prometida e ali continuou crendo em Deus, até que um certo tempo da história, em 1 Samuel, no capítulo 8, aonde o povo agora, pegando as nações vizinhas, quiseram também trazer um reinado para o povo de Israel. Aonde Deus era o governante, o povo quis trazer agora o governo humano. Samuel ficou muito chateado com essa situação, dizendo: Deus, o povo está pedindo um rei. E Deus diz para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando somente você como juiz, mas também rejeita a mim como seu governante. A partir dali, o homem, principalmente Israel, quis trazer o governo humano e deixando um pouco de lado o governo de Deus. Mas Deus nunca abandonou os seus, Deus nunca abandonou o seu povo. Com tudo isso aí, Deus veio trazendo para a humanidade um entendimento através dos reinados. E quando chegou em Isaías, é um profeta que eu tenho muita admiração por ele, no capítulo 43, o Senhor vai falar pela boca de Isaías, dizendo: olha, Israel, eu sou o único Deus, Deus nenhum se formou igual a mim. E ele vai dizer no versículo 13, quando eu tomo a ação, quem pode impedir a minha ação? Então Deus, ele mostrou ao longo da história que ele é o único Deus a qual nós devemos adorar. Em Jesus Cristo, quando Cristo se encarnou e veio à terra, toda glória, toda honra, ele deu ao Pai. E na conversa de Jesus com Nicodemos, ele vai dizer: porque o Pai amou o mundo de uma maneira tal que ele entregou o seu Filho para que morresse na cruz para a salvação de toda a humanidade. E quem cresce, tivesse a vida eterna. Então, Cristo, ele glorificou o Pai enquanto estava aqui na terra. Tiago, que também era meio irmão de Jesus, ele vai dizer no seu capítulo 1, no versículo 17, dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança de variação e nem oscilação alguma. Então Deus, ele é perfeito, ele é imutável, ele é o Deus único, o Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo, em Timóteo, ele vai construir uma ideia de que ele é devedor da cruz. Ele disse: eu sou o devedor da cruz. É porque entre todos os pecadores, eu sou
o maior deles. E ele dizendo, então eu entendendo que eu sou o maior pecador, a Deus, eu tenho que entender que a Ele toda a glória, porque Ele é o Rei, Ele é o imortal, Ele é o Deus único, o Deus verdadeiro. Então, essa ideia que foi feita lá no ano de 1517, a partir de Martim Lutero, em dizer que a Deus somente toda a glória, então toda honra, toda glória seja dada a Deus, Criador dos céus e da terra, o Pai verdadeiro, o Deus único, o imutável, o excelente, o Criador de todas as coisas. Certa feita também em Isaías, quando o homem queria construir para Deus um templo, um lugar de habitação, eles queriam construir um templo, um lugar onde pudesse habitar a glória de Deus. Em Isaías capítulo 66, no versículo 1 e 2, Isaías vai dizer que Deus dizendo, olha, o céu é o meu trono, e a terra é o descanso dos meus pés. Poderia o homem construir algum lugar para que pudesse habitar a minha glória? Não há lugar que pode preencher ou contemplar a glória de Deus. Essa glória é excelente, essa glória é maravilhosa. E na conversa de Jesus também com a mulher samaritana, ele diz que o Pai é Espírito e importa que todos aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Nesse tempo presente, eu, você, todos nós temos que dar glórias ao Pai, porque o Pai amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por cada um de nós. Então a Deus toda honra, toda glória, todo poder, domínio e majestade para todos sempre. Eu, você, todos nós, a humanidade tem que entender que Deus, o Criador de todas as coisas, deve ser adorado, deve ser totalmente exaltado por cada um de nós. Porque todas as coisas o Pai permeia e Ele tem um plano de salvação para todos nós. Ele não é um plano B, é um plano A, é o plano onde Ele arquitetou desde a criação de toda a humanidade, de salvar todos nós, salvar eu, salvar você, salvar sua família, salvar os seus entes queridos, todos aqueles que você ama e está à sua volta. Mas tenha isso no coração, somente a Deus toda a glória. Somente a Deus toda a honra e toda a majestade. Deus te abençoe. Foi pela graça, mas não foi de graça. Estamos numa série falando sobre as 5 solas da Reforma Protestante. E eu venho trazer aqui sobre sola gratia, que é somente pela graça. Mas para poder falar sobre ela, eu quero te dizer que somente pela graça não é uma construção que veio a partir da Reforma Protestante. Ela é algo que é oriundo das Escrituras e ela vem caminhando ao longo dos séculos, na igreja primitiva. Quando a reforma surgiu, sola gratia teve um impulso mais forte no meio da sociedade, mas ela começa nos seus primórdios, onde nós vemos Jesus já falando sobre ela e os discípulos dando continuidade sobre a graça salvadora de Deus que se manifestou a todos os homens, como está em Tito capítulo 2, versículo de número 11. O que quer dizer graça? Graça quer dizer que a vontade livre e espontânea de um Deus amoroso se manifestou a todos os homens. Isso não é mérito de nenhum ser humano, isso provém da parte de Deus. É Ele que quis e desejou resgatar a humanidade que se havia perdido. Em Efésios capítulo 2, de versículo 8, diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós ou dos homens, mas é dom de Deus. É uma afirmação que a graça de Deus, ela não tem nenhum envolvimento humano naquilo que tange a ajudar na salvação do ser humano. Ela é espontânea da vontade de Deus para alcançar o ser humano perdido. E como nós podemos ver o que significa graça, nós podemos entender que é a manifestação livre do amor de Deus por nós. Nós não fizemos nada para merecer este amor. Ele simplesmente quis nos amar. Lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, ele vai afirmar que Deus provou o seu amor para conosco, nós ainda sendo pecadores, Cristo morreu por nós. E podemos também ver que em 1 João, no seu capítulo de número 4, versículo 19, que Deus nos amou primeiro. E isso tem que ter relevância na nossa manifestação de fé. O grande problema é que depois da igreja primitiva, nos próximos séculos, século IV e século V, se levantou um homem, Pelágio,
trazendo a visão que o homem ele poderia ser participante da graça de Deus, poderia auxiliar, aonde ele afirmava que a humanidade não tinha herdado o pecado de Adão e que também a vontade humana ela era livre para escolher entre o certo e errado. Pelágio também afirmava que o ser humano ele era completamente capaz de alcançar a benevolência de Deus através de uma vida de santidade. Mas, em contraponto a isso, Agostinho de Hipona, ele vai mostrar que o homem ele é totalmente pecador e que a sua vontade está cativa ao pecado. E isso se decorre ao longo dos séculos e percorreu pela Idade Média, conhecida como o tempo das trevas, onde que, nos tempos medievais, o ensinamento era que o homem, através de obras, poderia alcançar a benevolência de Deus, a graça de Deus. Podemos perceber que o movimento do renascentismo contribuiu para que a igreja ou a sociedade daquela época pudesse ter um avanço nesse sentido. E esse tempo é conhecido como a Idade Medieval, aonde várias ideias vão surgindo. Se realmente o homem ele tem ação ou contribuição na graça salvadora de Deus, ou isso é algo somente de Deus para a humanidade. Vamos perceber que um pouco antes da Reforma Protestante vai surgir o Renascentismo, que vai contribuir até certo ponto para o avanço das visões da Reforma Protestante, porque no renascentismo vai se centralizar a razão. Aquilo que na Idade Medieval nós tínhamos um grande problema, onde a sociedade, o povo, não era levado a pensar, nós vemos que agora o renascentismo vai trazer essa possibilidade daquelas pessoas que não tinham conhecimento das Escrituras começar a pensar. E esses questionamentos vão trazer a possibilidade da Reforma Protestante. Começa com Martinho Lutero, mas vai avançar com Calvino e tantos outros reformadores, que vão trabalhar a ideia das 5 solas, nas quais sola gratia ela faz parte. Ela é o avanço daquilo que a igreja primitiva começou e que deve continuar ao longo dos séculos, porque somente a graça de Deus é que pode trazer salvação a todos aqueles que estão perdidos. Nos dias de hoje, muitas pessoas têm um conceito errôneo do que é a graça de Deus. A graça de Deus é essa vontade bondosa, misericordiosa, graciosa de Deus de alcançar o perdido e resgatá-lo para estar com ele por toda a eternidade. Vemos que após a Reforma Protestante surge um novo movimento, o Iluminismo. E no Iluminismo, eles tentam colocar que o homem é o centro, tirando totalmente a autoridade e a autonomia de Deus na ação sobre a humanidade. Podemos perceber que todas as vezes que o homem se quis colocar no centro, ele caiu. E isso é um grande problema. E a Bíblia já nos adverte. Em Isaías, capítulo 64, versículo 6, ele vai nos falar que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Ou seja, elas não servem para nada. Também podemos ver em Tito, capítulo 3, versículo 5, que não são por obras de justiça que nós fomos salvos, mas pela graça misericordiosa de Deus que se manifestou a todos nós. Por isso eu quero dizer para você que a graça ela precisa abundar no seu coração. E eu quero te convidar a se derramar totalmente, sem reservas, para a graça de Deus em Cristo Jesus que quer te alcançar nesses últimos dias. Viva para Ele e somente para Ele. Pela graça, a salvação de Deus, ela é iniciada, sustentada e consumada, sem mérito nenhum do ser humano. Por isso nós precisamos entender que a graça de Deus, ela está ao alcance de todos nós que precisamos dela. Eu e você. Que Deus te abençoe. O dia 31 de outubro de 1517 mudou completamente a vida do monge agostiniano Martinho Lutero. Pois quando ele pregou nas portas do castelo de Wittenberg, suas 95 teses contra as indulgências geradas ali por causa da igreja romana naquele tempo, elas promoveriam o maior movimento de volta às escrituras da história.
Quando nós vemos acerca da palavra de Deus, compreendemos um dos pilares da reforma protestante, que é o somente Jesus Cristo. Ao ler o autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado aos vossos pais, de muitas maneiras e por muitas vezes pelos profetas, nos últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem ele também fez o mundo. Então, quando nós entendemos que somente Jesus Cristo é a centralidade das Escrituras, nós passamos a compreender um princípio conhecido como convergência bíblica. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos uma construção muito bem elaborada, de maneira pedagógica, na qual Deus aponta o centro das Escrituras se encontrando em Cristo Jesus. Ele é a rocha, Ele é a água, Ele é o maná, Ele é aquele que haveria de vir e consolar todos os povos. Quando Jesus, ele conversando com Nicodemos acerca da salvação, acerca do novo nascimento, lá em João 3, a partir do versículo 14, ele declara para Nicodemos: olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a convergência bíblica aponta para a centralidade que se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Quando os discípulos pregavam o evangelho acerca desse nome, que está acima de todo nome, Pedro, ao ser questionado sobre a pessoa de Jesus com total autoridade, lá em Atos 4, verso 12, ele diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, meus queridos, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais Paulo, é somente Cristo. Quando olhamos para a declaração que o apóstolo Paulo faz para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele declara: pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus Cristo é o mediador entre nós e Deus. Quando Jesus, ele declara lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele declara com autoridade: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos acreditam, infelizmente, na intercessão dos santos que já morreram, mas o autor aos Hebreus, ele declara: de fato, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo. Mas acerca de Jesus, as Escrituras declaram o seguinte, João 17,3, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Para que nós alcancemos a vida eterna, precisamos olhar para Jesus. Para que nós alcancemos a vida eterna, precisamos olhar para aquele que é a imagem expressa do Deus invisível. O Evangelho ainda de João, no seu capítulo 1, no verso 14, declara a respeito de Jesus: e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, glória como do unigênito do Pai. E lá na altura do versículo 18, o Evangelho de João nos traz uma revelação muito clara acerca do propósito pelo qual Jesus veio a este mundo. Pois ele declara: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Só podemos conhecer a Deus por meio da revelação que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Só podemos desfrutar da experiência de termos contato com Deus por meio daquilo que Jesus revelou. Então, nesse instante, eu quero declarar aqui que somente Jesus aponta para o Pai. Somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a verdade, somente Ele é a vida. E por meio dele, nós compreendemos que alcançamos a salvação. Que essa palavra possa ter edificado a sua vida e que você se renda aos pés de Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade. Graça e paz, meus irmãos. Nessa oportunidade, nós vamos falar somente as Escrituras. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é o manual de fé, ela é a bússola do cristão. É o que, através do Espírito Santo, nos guia para o caminho reto, para a porta estreita, para um caminho de santificação. A palavra de Deus, através do amigo Espírito Santo, alinha a nossa vida com o propósito de Deus, para o chamado e o propósito do Senhor para cada um de nós. E vamos então meditar em alguns textos. 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Em João 17, a oração sacerdotal, Jesus nos diz no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que eu te digo nessa oportunidade? Estude a palavra para você ser sábio, creia nela para você ser salvo. E também siga os seus preceitos para você ser santo. Nós vamos buscar um caminho de santificação na palavra de Deus. Quero também meditar com você nessa hora em Salmos 119. No versículo 105 nos diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Também no versículo 172 do Salmo 119 nos diz: a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com a tua mão vem ajudar, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Jesus vai nos dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade, que é a palavra de Deus, o próprio Jesus é o verbo vivo encarnado. E que nós possamos meditar nas Escrituras dia e noite. Que nós possamos ter prazer na lei do Senhor. Fazer dela o nosso pão diário. Que nós possamos mergulhar nessa fonte inesgotável de vida. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é ensino, correção, ensinamentos. É o nosso refrigério. Então, nessa oportunidade, somente a Escritura. Somente através da palavra de Deus que vamos ser forjados, fortalecidos, encaminhados para toda boa obra. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e faça da palavra de Deus o teu pão diário. Amém? O justo viverá pela fé. Romanos 1,17 foi revelador para Martinho Lutero. Ele compreendeu pela revelação das Escrituras que a fé não vem de obras humanas, não é por mérito, de acordo com aquilo que nós fazemos, os nossos esforços. Não, alcançar a misericórdia de Deus só se dá por meio da fé em Cristo Jesus. A justificação diante de Deus se dá somente pela fé. E essa é a doutrina central para a salvação e vida cristã. Hoje eu vou falar sobre sola fide, somente pela fé. Em Romanos 5:1, Paulo, pelo Espírito, vai nos dizer que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E através desta justificação, nós temos paz com Deus. Na época de Martinho Lutero, onde a salvação era comprada através das indulgências, ele compreendeu pelo Espírito que ser justificado diante de Deus, que ter paz diante de Deus, não vinha através dos seus esforços, não podia ser comprado. Tudo isso só poderia se dar através de Jesus Cristo e somente pela fé. Em João 3, no versículo 16, o textuário da Bíblia, nós vamos compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas receba a vida eterna. Então, a nossa vida eterna só pode ser acessada através da fé que colocamos em Cristo Jesus. No capítulo 10 de Romanos, versículo 9 e 10, nós vamos entender muito bem essa doutrina da salvação, quando Paulo, pelo Espírito, vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e com teu coração crerdes, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A verdade, irmãos, é que ninguém vai chegar no céu, bater no peito e dizer: estou aqui por mérito próprio, porque fui um filantropo, porque fui um benfeitor, porque fiz o bem, porque tive obras. Ninguém recebe crédito pela salvação. Diante de Deus, o único crédito é do Senhor Jesus e da sua obra salvífica naquela cruz. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nós vamos entender isso. Olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o que cabe a nós. Pela graça nós fomos salvos, recebemos um presente de Deus. Mas o que cabe a nós para acessar a salvação?
crer. E quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Se nós crermos, isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não vem de obras, mas isso me exime da responsabilidade de produzir frutos? Não. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela está morta. Nós não fomos salvos pelas obras. Em Efésios 2, nós vamos ler que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E também vamos ler lá em Efésios que nós fomos escolhidos nele, antes mesmo da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis e andarmos diante dele em amor. Então nós não vamos ser salvos por obras, mas com certeza as obras vão acompanhar a vida daquele que é salvo. A grande pergunta é: vamos acessar o céu? Vamos estar no céu somente por Jesus? Sim, somente se crermos nele de todo o nosso coração. Por isso a Bíblia vai dizer: se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então eu quero te convidar. Lembre-se, não é por uma religião, não é por boas obras, não é por um coração generoso, embora o salvo tenha boas obras, tenha um coração generoso, seja um benfeitor, mas você vai acessar o céu só se você crer verdadeiramente. E a minha pergunta para você é: você crê? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final dessa série maravilhosa, que eu não tenho dúvida que foi de grande edificação para a sua vida. Eu já te peço, você que gostou, para você curtir esse vídeo, para você comentar esse vídeo e também para você compartilhar. E já te peço também para que você siga o nosso canal e continue acompanhando os vários vídeos que também iremos postar para a sua edificação, tanto de você como de toda a tua casa. Um grande abraço, que Deus te abençoe.